Conforme envelhecemos, diminui a eficácia do nosso sistema imunológico, o sistema que realiza a defesa do nosso organismo contra doenças. Uma das consequências disso pode ser a perda da capacidade do nosso corpo de distinguir suas próprias células e os chamados antígenos estranhos, estruturas que não fazem parte da constituição do nosso organismo. Será possível, então, estabelecer uma relação entre o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças autoimunes, aquelas em que o organismo inicia a produção de anticorpos para atacar suas próprias células? Parece ser um assunto um pouco complexo e até longe da nossa realidade. Mas você sabia que a diabetes tipo 1, por exemplo, é uma doença autoimune? Além dela, há outras também, algumas mais raras, como a síndrome de Guillain-Barré. Pois é, Karina. E claro que queremos deixar nossos ouvintes por dentro desse assunto. Então, bora prosear? Eu sou Grace Santos. E eu sou Karina Mascarenhas. Esse é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da Maria Santíssima, moradora de Lavras e associada à APIL, que é a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras e Região, nossa parceira nesse projeto. Maria Santíssima tem 61 anos, é aposentada e cuida da sua mãe de 84 anos. Inclusive, as duas fazem juntas atividades físicas na APIL. Mas a saúde da Maria Santíssima nem sempre esteve em perfeito estado para auxiliar sua mãe, já que ela enfrentou uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. Agora, vamos ouvir seu relato? Dormi muito bem a noite toda. Aí quando foi de manhã, quando eu acordei, que eu fui virar na cama, eu já não consegui mais. Aí eu pedi ajuda e aí a família viu que eu não estava nada bem. Quando eles me sentaram na cama, aí em seguida já veio a falta de ar. Até eu não estava com falta de ar, tinha dormido até muito bem. Aí veio a falta de ar e dor, muita dor e muita falta de ar, que eu não respirava. Aí eles me pegaram correndo, me levaram para a Santa Casa. Só que eu achava que dali até a Santa Casa eu não ia aguentar. E o quê? Da minha casa na Santa Casa, 10 minutos, rapidinho, né? Eu achava que eu não ia dar conta. Aí chegamos na Santa Casa, o médico plantonista que estava, muito bom, me acolheu rapidinho, me atendeu. Ele falou, tudo indica que é uma síndrome de Guillain-Barré, mas vamos chamar o neurologista para ele confirmar. Aí chamou rapidinho, ele já estava ali me examinando e falou 99% que é o Guillain-Barré. Mas temos que colher o líquido, né, dela da espinha, para poder ter a confirmação, para poder ela tomar o remédio certo, exato. Para tentar compreender o que aconteceu e qual a relação da doença autoimune e o envelhecimento, nós convidamos a professora da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, Francesca Maria Mesquita. Ela é médica, formada pela UFMG, neurologista e neurofisiologista clínica. Seja bem-vinda, professora Francesca. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir esclarecendo a dúvida de vocês e da dona Maria Santíssima. Como ouvimos, Maria Santíssima teve um mal-estar a ponto de ter falta de ar e pensar que não sobreviveria. Como diagnóstico, o médico falou em síndrome de Guillain-Barré. Professora, você pode nos explicar o que é essa síndrome e por que ela é considerada autoimune? Então, a síndrome de Guillain-Barré é a principal causa de paralisia flácida no mundo. É chamada paralisia flácida porque o paciente evolui na sua forma clássica com uma fraqueza progressiva e sintomas sensitivos associados, geralmente de distribuição distal para proximal. Então, acomete pés, perna, região proximal dos membros inferiores, a seguir mãos, antebraço e região proximal dos membros superiores. Alguns pacientes, e por isso ela exige um monitoramento médico bem de perto, diante da sua evolução, que se dá, em média, em 2 a 4 semanas,
Ela é uma doença aguda, mas não costuma ter evolução em horas até o seu pico. Habitualmente são 2 a 4 semanas até atingir o seu platô, quando o paciente estabiliza os seus déficits e depois começa a melhorar. Mas parte desses pacientes pode realmente apresentar sintomas mais graves, com comprometimento de musculatura da deglutição, musculatura respiratória, exigindo, inclusive, apoio de internação, UTI e outras demandas, para que o quadro não se agrave e que possa ser atendido da maneira melhor possível. A maneira como a doença se apresenta é bem séria, né? Inclusive, a Maria Santíssima nos contou que sentiu tremores nos lábios, arrepios na cabeça, e da primeira vez que procurou atendimento, eles pensaram ser apenas oscilação da pressão. O que ela sentiu é comum nessa síndrome e há outros sinais que podem aparecer ou varia de pessoa para pessoa? A doença é bastante variável de pessoa para pessoa, mas classicamente ela é uma disfunção sensitivo-motora, com comprometimento de força e sintomas sensitivos associados. A gente pode, como eu disse, ter comprometimento de outros grupos musculares, não só apendiculares, né, não só dos membros, como respiratórios, da deglutição, às vezes, inclusive, comprometimento de pares cranianos, que controlam a face, né, as funções da face. Em alguns casos, pode aparecer disfunções autonômicas. Então, eu posso ter flutuações da pressão, flutuações da frequência cardíaca. Isso também pode acontecer em alguns casos, não sendo na maioria deles. Grande parte desses pacientes vão ter o histórico de um processo infeccioso antecedendo um quadro em até 2 semanas. Então, muitos já relacionam, às vezes, sintomas de um processo infeccioso ao da doença. Mas, habitualmente, não é uma para-infecção. A infecção não costuma vir junto com os sintomas, mas anteceder os sintomas da síndrome de Guillain-Barré. Maria Santíssima disse que sempre teve uma boa saúde ao longo de sua vida e ficou surpresa com os sintomas que experienciou. Vamos ouvi-la. Então, foi uma doença assim que começou bem devagarinho, sabe? E do nada. Porque eu sou uma pessoa assim saudável, que tem muita saúde, tinha e tenho, né? Graças a Deus. E de repente apresentou assim numa sexta-feira, apresentou um arrepio na cabeça e parece um relâmpago, assim, um tremidinho, assim, em cima da minha boca, dos meus lábios. Mas não liguei para aquilo, não. Achei que era coisa normal. Professora Francesca, a literatura científica aponta que várias infecções podem desencadear essa doença, entre elas está a zika, a dengue, a chikungunya, embora seja difícil comprovar a verdadeira causa dessa doença. O que a ciência fala sobre o seu aparecimento? Ela realmente vem do nada, assim como a nossa personagem Maria Santíssima comenta, ou às vezes ela dá sinais que a pessoa não percebe e acha que é outra coisa, uma pressão alta, uma dor de cabeça. Esse relato da Maria Santíssima, por sempre ter sido uma pessoa com boa saúde, faz sentido? Realmente é de se assustar? Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida? Isso, esse relato faz sentido. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, mas a doença tende a aumentar a incidência com a idade, com um pico entre 50 e 69 anos. Habitualmente, há um quadro infeccioso que precede o início dos sintomas, mas que nem sempre é percebido pelo paciente. Habitualmente acomete o trato respiratório ou o trato gastrointestinal. Existe uma bactéria chamada Campylobacter jejuni, muito relacionada ao aparecimento da doença, que causa dor abdominal, diarreia, como se fosse uma gastroenterite. Nem sempre os pacientes relatam espontaneamente, mas quando perguntados, eles se lembram de ter tido algum quadro viral antecedendo o início dos sintomas. E, a partir daí, os sintomas próprios da doença iniciam-se, né, com fraqueza progressiva e as demais disfunções que a gente já citou. Além desses sintomas que você trouxe, que ela falou dos tremores nos lábios, arrepios na cabeça, eu li alguma coisa sobre a diarreia. É muito comum, é um dos primeiros sintomas que a pessoa com a síndrome de Guillain-Barré pode ter, assim ou não? A diarreia como sintoma da síndrome de Guillain-Barré não é habitual, né? O que habitualmente acontece é que o Campylobacter jejuni, que é uma bactéria que pode estar associada ao aparecimento da síndrome, pode causar diarreia, mas ele não vem como uma para-infecção, ele não vem conjuntamente, né?
como a gente disse no início, sendo uma doença autoimune, o que se acredita é, a partir do momento que o paciente tem essa exposição a um agente infeccioso, ele começa a produzir anticorpos para combater essa infecção. E esses anticorpos identificam estruturas do corpo, no caso do Guillain-Barré, estruturas da mielina ou do axônio. Mielina a membrana de mielina é uma membrana que recobre o nervo e que tem a função de proteção e condução do estímulo elétrico. Então, a partir do momento que esses anticorpos começam a reconhecer a mielina como algo estranho, eles causam dano, né? Eles machucam a mielina e trazem disfunção. E aí os sintomas neurológicos aparecem. Entendi. E você falou anteriormente também sobre o pico da idade que acontece. A gente até colocou aqui que a Dona Maria Santíssima, quando foi acometida dessa doença, ela tinha 57 anos. Você falou que não há uma idade específica, né, para essa doença aparecer. Qual a relação entre idade e o surgimento da doença? Realmente não tem uma faixa etária específica? Então, como dito, assim, o Guillain-Barré pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive na faixa etária pediátrica, mas os estudos mostram, sim, que há um aumento da incidência com a idade, com um pico entre 50 e 69 anos, e inclusive a Dona Maria estaria dentro desta faixa, né? Diferente de outras doenças autoimunes, na sua grande maioria, as doenças autoimunes gostam mais das mulheres que dos homens, e o Guillain-Barré tem uma incidência maior em homens que em mulheres. E, professora, por exemplo, a pessoa pode ter duas doenças autoimunes ao mesmo tempo, por exemplo, diabetes tipo 1 e desenvolver a Guillain-Barré também? Você já viu com casos? As doenças autoimunes, elas tendem a coexistir, né? Mas o Guillain-Barré especificamente é uma doença autolimitada. Ele tem início e tem fim, né? Então, ele tem um agente que provavelmente confunde um pouco o nosso sistema imunológico e, por um período, ele ataca as estruturas do nosso corpo, mas, como eu disse, ela vai evoluir num platô de até 4 semanas. Nesse período, o paciente vai piorar, depois ele vai estabilizar e vai começar a recuperar. Então, ela não é uma doença crônica. A grande maioria dos pacientes vão ter uma recuperação completa, principalmente na sua forma clássica, que é a forma mielínica. Os pacientes com comprometimento axonal, às vezes, têm sequelas mais importantes, mas, em sua maioria, apenas 20% dos pacientes vão ter algum comprometimento da marcha depois de um ano. Então, praticamente 80% deles, na forma mielínica, recuperam 100%. Outras doenças crônicas, né? Porque o grupo das doenças autoimunes é um grupo muito grande de doenças. Então, outras doenças autoimunes podem ser, sim, coexistir. Isso não é raro, mas aí nós estamos lidando com processos crônicos, né? Com doenças de evolução ao longo da vida, diferente do Guillain. A gente tem até polineuropatias inflamatórias crônicas, que esse paciente vai exigir tratamento de longo prazo, mas não é o caso do Guillain-Barré. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a relação de doenças autoimunes e o envelhecimento. A professora Francesca falou sobre os sintomas e causas da síndrome de Guillain-Barré, que é considerada rara, mas também nos esclareceu sobre outras doenças autoimunes. Trazendo de volta a participação da Maria Santíssima, ela nos contou sobre as sequelas que ficaram após o tratamento. Vamos ouvi-la. A única sequela que eu fiquei, porque aí eu fiquei paralisada, né? Do pescoço para baixo, eu fiquei paralisada. Então, fisioterapeuta, né? Ia lá em casa, fisioterapeuta muito bom. Até nunca vou esquecer o nome dele, que é Farley. Pessoa muito boa, cuidou de mim com muito carinho, sabe? E ele falava para mim, Dona Maria, eu vou colocar a senhora de pé. E colocou mesmo, sabe? Ele fez o tudo, lutou com 3 meses. Eu já conseguia dar os primeiros passos. Virei uma criança, tive que aprender, sabe? Tudo de novo. Andar para comer, né? Porque eu não tinha força de levar a mão na boca, era tudo no canudinho. Mas, com a ajuda de Deus, Jeová, eu consegui. Eu venci com 3 meses. Eu já conseguia dar meus primeiros passos e já conseguia levar a mão na boca e já comer alguma coisa com as minhas mãos. Ela também relata que a sua pressão não foi mais a mesma. Professora Francesca, essas sequelas são comuns em pessoas que são acometidas por essa síndrome? Como a Dona Maria disse, eu acho que ela colocou no início as sequelas como, na verdade, a fase aguda da doença, né? Onde ela disse que ela não conseguia se mover do pescoço para baixo.
Então, como a gente disse no início, o Guillain-Barré habitualmente é uma tetraparesia flácida, onde o paciente fica fraco dos 4 membros, né? Isso evolui em até 4 semanas, onde a doença se estabiliza e aí, num período variável de tempo, ele começa a se recuperar, como ela própria diz, que depois de 3 meses ela já vem recuperando, né? Então, essa fase aguda nós não podemos chamar de sequela. É a fase onde os sintomas estão mais evidentes e, ao longo do tempo, o paciente vai se recuperando. O tratamento, que é a imunoglobulina, o tratamento de escolha, habitualmente adianta esta recuperação e a maioria dos pacientes, mais de 80% dos pacientes, na forma clássica da doença, que é a forma mielínica, vão estar 100% recuperados em até 1 ano pós o início da doença. Ela comentou que o processo de recuperação dela foi até um pouco rápido, assim, foi menor do que esse. É comum também? Pode acontecer? Pode acontecer. A grande maioria dos pacientes na forma mielínica, inclusive, melhoram sim num período menor que 1 ano. Mas isso pode acontecer em até 1 ano. O SUS dispõe de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a síndrome de Guillain-Barré, que prevê, entre outros tratamentos, a disponibilidade do medicamento imunoglobulina intravenosa, que foi o tratamento que a Dona Maria Santíssima fez. Inclusive, ela nos contou da preocupação que tem sobre os efeitos colaterais. O que a ciência fala sobre esses efeitos a longo prazo e quais são as outras maneiras de tratamento? A imunoglobulina é o tratamento de escolha para a síndrome de Guillain-Barré. Realmente o SUS disponibiliza porque é um tratamento de custo elevado, então a gente precisa realmente da ajuda do sistema público para a maioria dos pacientes. É um tratamento seguro. A gente pode até ter algumas reações na infusão, reações anafiláticas, mas elas são bastante raras. Não é um medicamento que traz repercussão e efeitos colaterais graves a longo prazo. Ele age bloqueando esses autoanticorpos, esses anticorpos que agem contra as estruturas do corpo e assim minorando o dano, né, desses anticorpos. E a gente tem outro tratamento estabelecido, que é a plasmaférese, mas muito mais complexa, que nem todo município disponibiliza, porque a gente tem que ter máquinas próprias para isso. No nosso município mesmo nós não temos. Então, realmente, o tratamento de escolha é imunoglobulina e é um tratamento bastante seguro. A Dona Maria Santíssima fez uma pergunta para você, professora Francesca, a respeito da síndrome que ela teve, demonstrando até certa preocupação sobre o assunto. Eu gostaria de saber, né, se essa doença não tem chance de repetir, porque isso aí me dá medo, tenho muito medo que essa doença venha se repetir. E se ela causa alguma sequela mais para frente, né, pode causar algum tipo de outras doenças, né, vinha desencadear alguma outra doença. Professora, como a Maria Santíssima disse, né, ela tem medo da doença se repetir. Isso pode ocorrer com essa síndrome e com outras doenças autoimunes? A pessoa pode ter mais de uma vez na vida a mesma doença? A chance de recorrência do Guillain-Barré, felizmente, é bastante baixa, em torno de 2%. Alguns estudos mostram que talvez ela seja um pouco maior em pacientes jovens na forma axonal, que não é a forma mais comum da doença. Então, acho que diante disso a Dona Maria Santíssima pode ficar tranquila, a chance é bastante baixa e ela não traz outras repercussões a longo prazo e nem aumenta o risco de outras doenças associadas à autoimunidade, né? É só importante estar atento que a gente tem outras polineuropatias, que são doenças inflamatórias dos nervos de evolução crônica, que não é a síndrome de Guillain-Barré. Então, aqueles pacientes que estão evoluindo com uma doença muito crônica, muito arrastada, sem melhora, com flutuações, períodos de melhora, períodos de piora, esses pacientes devem procurar um profissional habilitado e rever o diagnóstico, porque essa não é a evolução habitual da síndrome de Guillain-Barré. E aproveitando até a preocupação da Dona Maria Santíssima, acredito que nossos ouvintes também queiram saber quando é que devemos ficar atentos a esses sintomas e qual é a hora certa para procurar ajuda médica? A gente deve estar atento aos sintomas da síndrome quando a gente perceber um início de evolução aguda ou subaguda, de dormência, formigamento nos pés, que depois passa para as mãos, associado a fraqueza, dificuldade para deambular. Nesse momento, o ideal é que o paciente já procure ajuda médica e não espere que esses sintomas agravem para um comprometimento da função respiratória, da deglutição e de outras funções não mais importantes, mas assim, poderiam trazer repercussões mais graves para este paciente. Então, acho que a orientação maior é, se alguma coisa não está
caminhando bem? Se alguma coisa está estranha, fora do habitual, procure assistência médica para ser melhor esclarecido. No início do episódio, falamos que à medida que os indivíduos envelhecem, o sistema imunológico torna-se menos eficaz. E depois você pode comentar um pouco mais sobre isso. E vai perdendo sua capacidade de distinguir o que é próprio do corpo, ou seja, de identificar antígenos estranhos. Professora Francesca, essa diminuição para distinguir os corpos estranhos no nosso organismo pode realmente levar ao aparecimento de doenças autoimunes? Você pode nos explicar mais detalhadamente o que seriam essas doenças? Então, as doenças autoimunes, como a gente disse, são doenças em que o corpo reage contra ele próprio. Ele produz anticorpos que reconhecem estruturas próprias do corpo como estruturas estranhas que precisam ser combatidas e ele causa dano, né? Inúmeras são as doenças autoimunes e a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas as alterações da imunossenescência, né, que é o envelhecimento do sistema imune, o envelhecimento fisiológico do sistema imune acarretam mudanças na qualidade da nossa resposta imunológica. Essas alterações estão associadas ao aumento das doenças infecciosas. A gente sabe que os idosos são mais propensos a doenças infecciosas e elas tendem a ter uma morbimortalidade maior, quer dizer, serem mais graves e com risco de morte maior nessa população, né? A gente sabe que tem um aumento da incidência das doenças neoplásicas também na população idosa, assim como uma pior resposta vacinal. Então, isso tudo está relacionado à imunossenescência, que é o envelhecimento fisiológico do nosso sistema imune. E, embora a qualidade da imunidade decline com a idade, a gente sabe que há um aumento da produção dos autoanticorpos, que são esses anticorpos que reagem contra a gente, né, contra nós próprios. E aí, a gente vê uma incidência maior de muitas doenças autoimunes com a idade, como as artrites, as tireoidites e outras, né? O motivo por que há um aumento da produção desses autoanticorpos ainda não está totalmente elucidado, mas provavelmente há um comprometimento de genes reguladores, há uma disfunção do timo, que é uma estrutura importante dentro do nosso sistema imune. Talvez a nossa exposição crônica ao longo da vida a inúmeros antígenos também possa contribuir para isso, mas isso ainda precisa ser melhor esclarecido. Você comentou lá no início sobre neoplásica. O que seria exatamente isso? São doenças, são tumores, né? Tumores em geral. São neoplasias, são tumores que causam as doenças neoplásicas, né? Tumorais. E, professora, você poderia dar exemplos de doenças autoimunes? E, além disso, poderia explicar quais partes específicas do organismo essas doenças tendem a gerar anticorpos para atacar? O grupo das doenças autoimunes é um grupo extremamente grande e variável, né? Porque o corpo ele pode produzir anticorpo contra qualquer estrutura do nosso corpo. Então, a depender do tecido acometido ou do tecido que está sendo lesado, os sintomas vão ser variáveis e as doenças também, né? Então, como doenças autoimunes, a gente pode citar inúmeras. A própria diabetes tipo 1 que vocês falaram, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome de Sjögren, a doença celíaca, a doença de Crohn, o vitiligo, a alopecia areata, as uveites. Então, assim, são inúmeras mesmo as doenças autoimunes e aí os profissionais que vão lidar com elas vão ser diferentes também a depender do sistema orgânico acometido. Eu acho que essa sua resposta vai para outra pergunta, que é qual profissional de saúde esse indivíduo deve procurar em caso de cada doença, assim, porque eu acredito que cada uma deva acometer uma parte do organismo, né? Exatamente. Então, como exemplos, por exemplo, né, se a gente tiver um lúpus, uma artrite reumatoide, uma espondilite, as vasculites, o melhor profissional são os reumatologistas, né? A melhor especialidade médica. A doença celíaca, a doença de Crohn, os gastroenterologistas. Uma fibrose pulmonar, os pneumologistas. O vitiligo, a alopecia areata, os dermatologistas. Então, assim, a depender do sistema acometido, a gente vai ter os especialistas melhor indicados para cada caso. A diabetes tipo 1 tem um especialista específico? Os endocrinologistas, assim como as tireoidites, né? Doença de Graves, tireoidite de Hashimoto, são patologias que os endocrinologistas lidam com muita segurança. Acho que a orientação maior deve ser, se o paciente
está sentindo algo que não é habitual, que ele sente como algo que está repercutindo funcionalmente no dia a dia dele, é importante ele buscar uma ajuda médica e ele vai ser orientado ao profissional, assim, a qual profissional é melhor para aquele caso. Estudos recentes indicam que a Covid-19 pode desencadear a produção de anticorpos associados a doenças autoimunes, e alguns indicam até o aumento do risco de trombose. Além disso, por meio de algumas pesquisas, é possível entender por que os idosos são mais suscetíveis à infecção. Na sua opinião, professora Francesca, qual é a relação entre a Covid-19 e as doenças autoimunes? Após a pandemia da Covid-19, houve relatos de aumento de casos de doenças autoimunes, várias, né? Não só a síndrome de Guillain-Barré, como a mielite transversa, artrite reumatoide, tireoidites, dentre outras. Entretanto, os estudos epidemiológicos concebidos para confirmar essa relação causal são bastante limitados. Então, a gente não tem tantos dados ainda para afirmar se é uma coincidência ou se existe realmente uma relação causal. Existe uma coorte maior, bem estruturada, que conseguiu demonstrar que a Covid-19 pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Mas a gente ainda precisa caminhar um pouco mais nesses estudos. Professora, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para prosear sobre esse assunto que não é falado com tanta frequência, mas que, assim como aconteceu com a Maria Santíssima, também pode acometer outras pessoas. Nossos ouvintes com certeza ficarão atentos aos sinais e vão cuidar melhor de sua saúde. Queremos agradecer também a Maria Santíssima pela atenção e por gentilmente participar desse episódio. A vocês que nos ouvem, esperamos que a prosa de hoje possa ajudá-los e ajudá-las a se tornarem mais conscientes sobre esse assunto. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube, é só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é vinculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.